Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus irmãos, mais uma vez aqui, vamos deixar um estudo, vamos deixar um trabalho aqui maravilhoso, o qual nós precisamos aprender e muito, tá bom? Para pararmos de sermos enganados, ludibriados por quem quer que seja. Nós já paramos, claro, que nós que já estamos avançados, né? 2000 anos depois da cruz, nós estamos avançados, nós já estamos vivendo a era do Evangelho Eterno, coisa que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas sabem. O que acontece, meu querido? Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilhe os vídeos e deixe o seu comentário aí. Nós vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre os gafanhotos, não é? Aqueles que você conhece, né? Que os religiosos usam muito, né? Para ludibriar a mente das pessoas. Você precisa entender isso para entender a Bíblia. Na verdade, quem não entende isso, né? Aí fica com dificuldade até mesmo de entender a Bíblia. Mas vamos desmistificar isso aqui um pouco e vamos trazer um estudo, né? Preparamos um estudo maravilhoso para que nós possamos compartilhar com vocês, nossos inscritos. Meus queridos, os gafanhotos, segundo a história da Bíblia, eles também evoluíram. É interessante isso, né? Como mostra alguns estudos, né? Os gafanhotos também evoluíram, né? Então nós vamos observar que hoje no mundo existe cerca de 50 mil espécies de gafanhoto. Quando você olhar para a Bíblia, eu vou ler daqui a pouco para você, então, quando você olha para a Bíblia e não entende muita coisa sobre o que a Bíblia fala sobre devorador, aí você fazendo esse estudo aqui, você vai entender. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui. E quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Cláudio Mendes, desde já, o canal Limpos pelo Evangelho Eterno, que é o Evangelho Eterno que abre a mente das pessoas, tá bom? Então, as nuvens de gafanhotos, não é? Aqueles que aparecem muitas vezes nos jornais, nos filmes, né? Então, tem esses gafanhotos, eles chegam a ter 1 bilhão, né, de gafanhotos. Então, a extensão dessa nuvem é cerca de 5 quilômetros de diâmetro e pode até se estender até 20 quilômetros de distância. Agora, nós temos uma curiosidade, não é? Muito importante. Os gafanhotos, eles comem 2 vezes por dia, não é? Agora você imagina 1 bilhão de gafanhotos, não é, se alimentando da terra. Já imaginou, meu querido, que prejuízo seria? Então vamos analisar uma coisa. Eles comem cerca de 3 mil toneladas de vegetação por dia, não é? Isto é, 3 milhões de quilos de vegetação. Você já imaginou isso, meu querido? Você já imaginou uma nuvem de gafanhoto como praga? Você já imaginou o estrago disso que poderia trazer? Então, é só Deus mesmo para ajudar a nação de Israel, que poderia, vamos dizer assim, ajudar aquela nação de Israel a se proteger, ou que se protegeria, né, daquela praga, que era o devorador. Agora vamos para a Bíblia, né? Eu já fiz aqui um prólogo, já fiz aqui uma introdução. Malaquias, o capítulo 3, né? Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós, a nação de Israel, tá? Vocês, né? Uma bênção tal que dela vos adivinha maior abastança. Olha o versículo 11. Repreenderei o devorador para que não vos consuma, ou seja, para que não consuma, né, o fruto da terra de vocês. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui você já começa a observar
uma coisa muito importante. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Analise uma coisa. O estudo que nós preparamos aqui, meu querido, é para que você venha entender uma coisa muito importante. Eu estou aqui de ladinho para aparecer o Word Progress aqui da bandeira, tá bom? É para isso que eu coloquei aqui, me fiquei de lado. Então, vamos analisar uma coisa, tá? Analisar uma coisa. Bíblia e estudo. As fases na vida do gafanhoto, aquele famoso devorador, você encontra aqui em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 25. Isso aqui, irmãos, restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu exército que enviei contra vocês. Você está vendo aqui que Deus, ele está fazendo uma analogia, chamando os gafanhotos nas suas fases de exército dele. Você já observou isso aqui? Ou já tinha observado? Então, o gafanhoto de Joel e o gafanhoto de Malaquia, eles têm, não tinha não, aqueles lá têm ainda, as suas fases, aquele famoso devorador. Nós já sabemos, meus queridos, que os gafanhotos na Bíblia, eles recebem alguns nomes, isto é, os nomes representam a fase na vida dos gafanhotos. Agora vamos analisar esses versículos na língua original, no hebraico. Então, você vai ser uma maneira muito mais fácil de você compreender. Vou colocar aqui que Deus está falando aqui: restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Preste bem atenção que o que ficou da lagarta, o gafanhoto, né, ele comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Preste atenção no capítulo 1 de Joel, o versículo 4. Olha o que diz aqui, meu querido, que coisa interessante, meu Deus. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Você está vendo as fases aqui? Então, no hebraico, na língua original, para você entender, querido, como que a religião faz para arrancar dinheiro das suas mãos, do seu salário. Então, no hebraico, o gafanhoto, o que ficou, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, o locusta comeu. E o que ficou do locusta, o pulgão comeu. Então, o que ficou do gozã, no hebraico ali, comeu o arbete. E o que ficou do arbé, o comeu o geleque. E o que ficou do geleque, o comeu o racel, que CH tem que arrastar a garganta mesmo, né? Tem que arranhar mesmo. Então, na passagem de Joel, nós temos as 4 fases desses gafanhotos. No original hebraico, não é? Nós temos o gazã, nós temos o arbé, nós temos o gelé, né? Ou ielec, como queira algum, e o razel. Então, nós vamos aqui estudar as fases do gafanhoto para você ver que não tem nada de demônio. Eram realmente gafanhotos em suas fases.
Então nós vamos observar, meu querido, que na primeira fase desse gafanhoto, que a Bíblia está dizendo aqui, o que ficou do gafanhoto cortador. Esse gafanhoto cortador, ele é chamado na Bíblia, né, no hebraico ali, no original hebraico, de gazã. Então nesta fase, esse gafanhoto, ele ainda não tem asas, ele é pequenininho, não é? Ele é conhecido como salteador, ele salta. Você já viu algum gafanhoto salteador? Então ele é conhecido como gafanhoto salteador. Nessa fase, ele consegue saltar até 2 metros de altura. Eu já vi muito quando eu era criança, não é? Então nessa fase ele é chamado de gazã, isto é, portador. Ele se instala nas plantações e se alimenta dos frutos. Então isso prejudicava demais o agricultor. Então nós encontramos esse gafanhoto em Joel, no capítulo 1, o versículo 1. E também você vai encontrar em Amós, capítulo 4, versículo 9, 2 Reis 6 e 4. Então essa é a primeira fase do gafanhoto, que ele ainda não tem asas. Na segunda fase, ele é chamado de arbé, ou gafanhoto migrador, conforme está aqui, eu li para você. Sabe o que acontece nessa segunda fase? Conhecido como o gafanhoto migrador, que é o arbé. Nessa fase, sabe como que ele fica? Ele fica saltando de lugar em lugar nas plantações, ele se alimenta mais do que na fase anterior, que a fase anterior ele é o gazã, que é só o pulador ou o salteador. Então, ele se alimenta agora de cevado. Nessa fase, na segunda fase, o migrador, ele se alimenta de cevado, se alimenta de grãos, se alimenta de cereal. Então aqui ele já está mais evoluído, não é? Ele já está mais evoluído e causa muitos estragos. Encontramos esse gafanhoto arbé em João 1:4 e também Levítico 18:22. Vai ouvindo e vai analisando como que a religião ou os religiosos, eles começam. Você vai entender hoje, nem sentido espiritual, quem são esses próprios gafanhotos. Eles começam pequenininho, bota uma construçãozinha pequenininha, vai chamando as pessoas lá para dentro, daqui a pouco vão virando empresários da fé, daqui a pouco compram um carrinho, daqui a pouco compram uma casinha, daqui a pouco é uma mansão, daqui a pouco é um avião, daqui a pouco ele está no mundo inteiro. Você vai entender quem são esses gafanhotos de hoje em dia, do século XXI. Por isso que é importante estudar, meu querido. Por isso que é importante o entendimento. E você só encontra aqui, no canal do nosso irmão Alberto Lírio e no canal do nosso irmão Cláudio Mendes, canal Limpos pelo Evangelho Eterno. E eu não estou aqui, meu querido, fazendo sensacionalismo, não. Eu estou falando aqui uma verdade, tá? Então, essa era a segunda fase. E na terceira fase, irmão Alberto? Na terceira fase, qual que é o gafanhoto? Na primeira fase, o gafanhoto cortador. Na segunda fase, o migrador. Na terceira fase, quem é? O gafanhoto devorador. Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador e o gafanhoto agora é o devorador. Nessa terceira fase, o gafanhoto migrador, que é o jaleque, ou jaleque, né, como queira algum, aqui sim é o famoso devorador. E nessa fase, o que acontece? O que acontece nessa fase? Aqui, como devorador, ele é tão citado em Malaquias 3:11, mas por que ele é chamado de devorador nessa fase? Malaquias 3 e versículo 11. Vamos abrir aqui. Aqui está dizendo assim: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Por que, meu querido? Que ele é chamado aqui de devorador. Por quê? Ele é chamado porque ele é chamado de devorador, porque ele já tem asas, e aqui nessa fase, sabe o que acontece com ele? Ele começa a andar em grupos.
tem alguma relação com o sistema que você conhece? O pastor, ele bota uma igrejinha, daqui a pouco ele forma um ministério e espalha ministros por tudo quanto é canto do país, só para... Como diz o irmão Cláudio, você está entendendo, cara pálida? Você está entendendo quem são os gafanhotos, cortador, migrador e devorador? Você está entendendo isso? Então, nessa fase, meu querido, ele começa a andar em grupos. Ele já tem asas e começa a andar em grupo. Nesta fase, quando ele encontra um ambiente legal, que ele goste, aí ele meio que se torna dono do local e é muito difícil tirar ele do local. Você sabia disso? Que nessa fase que ele anda em grupo, quando ele encontra uma roça, quando ele encontra um ambiente que ele gosta, é muito difícil tirar ele dali? Você sabia disso? Então, muitos estudiosos no assunto falam que nessa fase, quando ele encontra o local que ele deseja, ele cria até músculo. Isto é resistência em sair. Agora você imagina, meu querido, um gafanhoto. Você já viu um gafanhoto grande de perto? Eu já vi, né? E ele é robusto, ele tem realmente um corpo, né, que só a misericórdia de Deus. Haja vista, aqueles que são predador do gafanhoto adora, né? Chega, lambe os beiços, né, na hora de devorar um gafanhoto. Então muita gente fala, os estudiosos falam que ele cria até músculo, né? Então ele cria resistência para sair. Nessa etapa, ele também necessita comer mais ainda, meu querido. Por isso ele é chamado de devorador. Nós encontramos isso em Joel, aqui conforme, né, Joel 1:4, né, do jeito que está escrito aqui. Então, meu querido, lá em Jeremias também, capítulo 51, o versículo 14 encontra isso. A quarta fase desse gafanhoto. A quarta fase, que é o Razel, ou Chazel, mas Razel, que é destruidor. Nessa fase, é a última fase da evolução do gafanhoto. Aqui, nessa fase, o gafanhoto, o que ele faz? Ele já foi totalmente transformado. Aqui ele é literalmente, só anda em grupo e se alimenta desde o alto da plantação até o chão da vegetação. Geralmente ele se alimenta de tudo e deixa só o tronco. Encontramos ele aqui em Joel, no capítulo 1. Agora você analisa, meu querido, do que Malaquias, capítulo 3, o verso 10 e 11 está se tratando. Entendeu, meu querido? Você tem que aceitar isso. Conforme também aqui, ó, Joel, do capítulo 2. Se você não entender isso, como que você vai conseguir entender a Bíblia no que diz respeito a dízimo? Meu querido, dízimo nunca foi para você. Dízimo nunca foi para as outras nações do mundo. Dízimo sempre foi para a nação de Israel. Agora, assim como foi exigido os dízimos de Israel, eles, as 11 tribos, tinham que levar o dízimo à casa do tesouro, porque senão poderiam receber na roça deles esses 4 tipos de gafanhoto: o gazã, o arpé, o jalé, ou aquele que chamava-se Razel. Então todos eles não tem as suas fases. Agora faça um paralelo com o que a religião tem feito na vida das pessoas. Aí você vai falar assim: meu Deus,
Isso é incrível. É o que eu quero que você coloque aí no comentário. Se você entendeu esse estudo, você vai falar assim: isto é incrível. Meu Deus, isto é incrível. Tá bom, meu querido? Mas eu vou trazer mais estudos ainda sobre o livro de Malaquias, tá bom? Para que você entenda de uma vez por todas de onde surgiu a questão do dízimo, para quem foi e se é válido ainda para nós que vivemos 2000 anos depois, não é? Depois do juízo, não depois de Malaquias, porque de Malaquias até hoje tem muito mais de 2000 anos. Tá bom, meu querido? Eu vou trazer mais estudos sobre isso. Malberto, por que o irmão está falando sobre o Velho Testamento? Porque você entendendo o Velho Testamento, você vai entender por que tinha que Jesus morrer na cruz e por que tinha que trazer o juízo. A Constituição dos israelitas foi mudada. Agora, quem disse que a Constituição dos israelitas foi para você? Quem disse isso? Eu sei quem disse, os religiosos, mas é mentira, não é verdade, tá bom? Graça eterna e um abraço para o nosso irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos inscritos, em nome do nosso Criador. Amém.